A paz do Senhor, amados queridos irmãos, estamos aqui para glorificar o nome do Senhor e para deixar uma palavra de Deus para mim e para você, para que a gente possa se posicionar nesse momento, para que nós não podemos nos entristecer, nos abater, nós não podemos perder a nossa fé, a nossa esperança, não podemos perder a nossa visão, o nosso alvo, o nosso foco, em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio à prorrogação desse decreto de isolamento, de pandemia, porque nós, como povo de Deus, como exército de Cristo, nós temos as nossas armas espirituais para lutar contra tudo isso, para lutarmos contra tudo isso que está acontecendo. Jesus disse certa vez para o seu discípulo: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, dizer a esse monte, passa daqui para acolá, e será feito. Se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pequeno, e dissermos a esse mal, a igreja do Senhor, dissermos discípulos do Senhor, discípulos, porque Jesus ensinou e fez discípulos, e os discípulos receberam poder e fizeram conforme o seu mestre mandou. Os discípulos viram Jesus curar, os discípulos viram Jesus acalmar a tempestade, os discípulos viram Jesus ressuscitar Lázaro, os discípulos viram aquela mulher do fluxo de sangue tocar nele e ela ser curada de 12 anos de enfermidade, os discípulos viram a filha de Jairo ser ressuscitada, os discípulos viram o leproso ser curado, os discípulos viram ele multiplicar pão e peixe, os discípulos viram ele ressuscitado e glorificado, os discípulos viram ele subindo ao céu e dizendo, os anjos, os mensageiros dizendo que o mesmo Jesus que subiu era mesmo que ia voltar. Os discípulos estavam no cenáculo, foram batizados com o Espírito Santo e eles fizeram obras maiores, porque Pedro, a sua sombra curava, Paulo, seus aventais curavam, seus lenços curavam. Então, Jesus, ele continua o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, ele não mudou. Jesus, ele está procurando em mim e você fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda. Certa feita, Jesus ia para Jerusalém, quando ele procurou um fruto ali naquela videira ou figueira, quando ele procurou e não achou, ele disse: seca-te e não nasça mais fruto de ti. Quando foi no outro dia, passaram no mesmo lugar, os discípulos viram que aquela árvore tinha secado. Jesus disse que foi a fé, foi a palavra. Jesus, ele ordenou. Aquela figueira ali estava simbolizando naquele momento Israel. Israel temporariamente não ia gerar mais frutos, temporariamente, porque Deus, ele é todo poderoso para fazer a árvore secar e a árvore ficar novamente verde, frutífera. Então, irmãos, vamos usar a nossa fé, vamos ter fé, vamos acreditar que o impossível vai acontecer, porque o Deus que eu sirvo, que você serve, que nós servimos, é o Deus que opera o impossível. Certa feita, um anjo falou para Maria dizendo: porque para Deus nada é impossível. Então, se as coisas estão ainda no possível, é porque Deus está esperando ainda algo mais, para que as coisas que são possíveis tornem-se impossíveis, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus. Capítulo 8 do Êxodo, versículo 8, diz assim: Faraó chamou Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. Moisés disse a Faraó: tu tens a glória sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos e por teu povo, para tirar as rãs de ti das tuas casas, de sorte que somente fique no rio. E ele disse: amanhã.
Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Situações complicadas, situações difíceis. E a quem recorrer nesse momento? A quem recorrer? Nós temos sim autoridades, temos o governo, temos o presidente, temos esses homens em eminência, que quando as coisas ficam difíceis, quando as coisas ficam complicadas, quando as coisas estão saindo do seu controle, a quem recorrer? A quem recorrer? Aqui, nesse texto, havia uma situação a qual a mão de Deus como juiz estava atingindo o Egito. Por quê? Porque Deus mandou Moisés e Arão ao Egito para libertar o povo de Israel. Faraó endureceu o coração, o governo do Egito não deixou o povo de Israel sair para adorar, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o Senhor, como é dono de tudo, é soberano, é poderoso e é dono do seu povo, dono de toda a terra, Deus queria abater a soberba de Faraó, o orgulho de Faraó, e até mesmo o que Faraó simbolizava para o Egito como um Deus, porque Moisés disse para Faraó: não existe outro Deus, homem não é Deus, o ser humano não pode se fazer Deus, só existe um Deus, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Nesse momento Deus envia uma praga ao Egito, a segunda praga de rãs, e tudo estava ali complicado. Faraó mandou chamar Moisés e Arão. Quem é Moisés e Arão? Servos de Deus, servos do Senhor, servos de Deus que foram chamados para uma missão e tinha respaldo, tinha autoridade, tinha poder de Deus para mover o céu, mover a terra, mover o sobrenatural, fazer acontecer, porque Deus estava com eles. Isso, para mim e para você, hoje, é para que as autoridades, o governo, os homens que hoje restringiram o povo de Deus, mas ainda há Moisés hoje. Moisés são os sacerdotes, Moisés são os pastores, Moisés são os líderes espirituais, que tem que reconhecer que a situação não é para o povo, não é natural. A situação é o mover de Deus. Agora, para isso, tem que descer do pedestal, tem que descer da soberba, do orgulho, tem que descer de se achar que pode, que tem poder, e chamar alguém, o povo de Deus, chamar Moisés e Arão, para orar a Deus, para cessar e tirar a praga. Tem que chamar aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que têm respaldo de Deus, enviados de Deus, para interceder. Para interceder. Para orar. Você pode até marcar o dia para o povo, para os Moisés de Deus aí, que até os Moisés que Deus levantou e colocou dentro da Assembleia Legislativa, dentro do plenário do Senado, os Moisés que levantam a mão e oram, que tem a vara, que tem a autoridade de Deus, porque Deus deu a vara aos Moisés para libertar o povo, para tirar o povo do Egito, para que o povo adore e glorifique ao Senhor. Mas enquanto tiver com o coração duro, enquanto tiver com essa guerra, com essa batalha, de não descer, de ser obstinado, de ser um governo obstinado, um governo de coração duro, um governo que não reconhece Deus, que critica e quer mesmo subjugar o povo de Deus. Mas Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai mostrar, e Deus vai direcionar, e você vai ter que chamar os Moisés e os Arão para orar, para Deus fazer cessar a praga de sobre o Brasil, de sobre o Egito, de sobre o Ceará, de sobre os estados, aonde tiver. Ele teve que chamar dentro do seu palácio. Ele teve que chamar dentro do palácio dele, irmãos. Dentro do palácio dele. Chama lá aqueles homens mal vestidos. Chama aqueles homens lá que tem uma veste simples. Manda chamar aqueles homens que tem uma vara, um cajado. Uns homens
que Moisés era pastor de ovelha, deixou de ser príncipe do Egito, deixou de ser rei do Egito para ser pastor de ovelha, morar no deserto, porque tinha uma causa maior no seu coração. E a Bíblia diz que Moisés, ele renunciou todo o prestígio, renunciou tudo aquilo que o Egito poderia oferecer a ele, para lutar pela causa do povo de Deus, para a libertação do povo de Deus, para libertar o povo que Deus chamou. É você, Moisés, é você, Arão, que Deus vai mandar chamar, Faraó vai mandar chamar, para orar, para que a praga cesse, no nome de Jesus.